Oi pessoal, aqui é a Ana, de novo aqui no quartinho da minha filha, ao invés de estar no cenário de livros, mas é porque, né, é o que tá dando para gravar no momento. E hoje então eu vim trazer algumas dicas para vocês de livros que são clássicos, mas que são muito fáceis de ler, uma leitura muito gostosa de ler, que qualquer pessoa consegue ler, mesmo pessoas que não têm o hábito da leitura, porque muita gente acha que os livros clássicos são livros muito difíceis de serem lidos, e realmente existem alguns livros clássicos que realmente precisam de um esforço maior. Às vezes você precisa de uma bagagem literária maior para você conseguir entender, porque às vezes eles têm uma linguagem um pouco mais, né, rebuscada, mais difícil de você conseguir acompanhar, livros que têm muitas digressões, então aqueles calhamaços gigantescos, então assim, que dificulta aquela leitura arrastada, que acaba dificultando um pouquinho o entendimento ali, você conseguir acompanhar o livro. Mas tem livros clássicos que têm uma linguagem muito boa e uma dinâmica muito boa, e que mesmo que você não tenha assim o hábito de ler livros e tal, você com certeza vai ler e pode gostar muito, vai gostar muito. Então eu separei 5 indicações para vocês de clássicos que são fáceis de se ler. O primeiro deles, então, é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro aqui é um clássico americano, ele é um livro obrigatório nas escolas americanas, as crianças leem esse livro, e ele é uma delicinha de se ler. Assim, ele é muito fácil a linguagem, porque ele é narrado por uma criança, por uma menina, a Scout, e ela então vai contar ali a vidinha dela. Ela mora ali, esse livro se passa ali nos anos 20, nos anos 30, no sul dos Estados Unidos, então é um local ainda que tem aquela coisa da racial, aquele preconceito racial muito grande. A Scout é uma menina branca, de uma família branca, de classe ali média, embora esteja ali naquele momento de recessão, mas ela é de uma classe média. Ela mora com o pai, ela não tem mãe, a mãe morreu, ela mora com o pai e com o irmão, que é um pouquinho mais velho do que ela. E o início do livro aqui vai mostrar então a Scout, ele é narrado pela Scout, ela ali na vizinhança dela ali, brincando com o irmão, com o outro amiguinho. Tem um vizinho lá, que é um vizinho que ele nunca sai de casa, tem um cara que mora numa casa e ele nunca sai, então as crianças fazem aposta do tipo, aposto você ir lá e tocar a campainha, que não sei o que, sabe? Elas ficam pegando no pé desse vizinho, desse cara esquisito que ninguém nunca vê porque ele nunca sai de casa. Enfim, o início do livro a gente vai acompanhando essa dinâmica mesmo de uma criança ali, vivendo a sua infância ali, brincando e tal, as brincadeiras. Até que então vai acontecer ali uma coisa que vai acontecer ali na vizinhança, que é um homem negro que vai ser acusado ali de ter estuprado uma mulher branca. E assim, não tem nenhum tipo de provas que foi ele que fez, ele fala que não foi ele, e não tem nada que prove que é ele. Mas naquela época, como eu falei, a palavra de um branco sempre era maior do que a palavra de um negro. Então, se você tinha um branco dizendo uma coisa e um negro dizendo outra coisa, a palavra do branco prevalecia. Então, esse cara é preso, esse cara negro é preso, e aí o pai da Scout, ele é advogado, e ele vai, então, pegar o caso desse negro, ele vai defender esse negro, e vai gerar uma coisa na cidade, porque ninguém sabe, tipo, as pessoas não gostam que, como assim, esse homem branco tá defendendo um negro, que não sei o que. A Scout vai começar a sofrer até bullying na escola e na vizinhança ali, ela vai acompanhar tudo o que tá acontecendo, e é muito interessante porque ele vai tratar muito sobre essa questão de racismo e tal, porque conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo que o negro ali, ele realmente é inocente, não tinha como ele ter cometido aquele crime, sabe? Mas cabe ao pai da Scout tentar provar essa inocência, então tem aquela coisa de tribunal, mas enfim, sabe? É uma sociedade assim que julga ele pela cor da pele. Enfim, é muito interessante, como eu falei, é tudo contado na visão de uma criança. O livro ele vai acompanhando ali, acho que uns 3, 4 anos e tal, o desenrolar aí de tudo isso, e é muito interessante, é uma linguagem fácil, é um livro que tem temas pesados, mas que vale muito a pena a leitura. Outro livro que eu queria, deixa eu ver onde eu vou botar isso, vou botar pra cá. Outro livro que eu queria mostrar pra vocês, que também é um clássico e que é fácil de ler também, é fácil de se apaixonar por ele, é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu gosto bastante desse livro. O outro livro da outra irmã Brontë, da Charlotte, né, o Jane Eyre, também é muito bom, mas o Morro dos Ventos Uivantes aqui é diferente, sabe? Ele é um romance que não é aquele romance onde, né, tudo dá certo, é um romance assim, onde tudo dá errado, os personagens são irritantes, os protagonistas aqui, a Cat e o Heathcliff, são muito irritantes. Gente, a Cat, então, nossa, meu Deus, quando eu tava lendo esse livro, dava vontade de entrar no livro e sacudir aquela menina, sabe? Uma menina mimada, ai meu Deus do céu. Mas assim, eles são tão irritantes, assim, que é uma história que te prende, você não consegue largar. Então a gente tem aqui
a gente começa a história, na verdade, sabendo que a Kathy morreu, porque o primeiro capítulo já fala isso, tá? É um cara que ele se perde ali numa nevasca e ele acaba indo então até uma casa lá pra passar à noite, ele tá perdido na nevasca, né? Enfim, não dá pra ele voltar da casa do Heathcliff. E aí, durante a noite, ele vai se deparar então com o fantasma da Kathy. No dia seguinte, ele vai embora. E aí, lá na casa dele, tem a governanta que mora ali, a empregada, que é uma senhora que conheceu muito bem a Kathy, o Heathcliff. E ela então vai contar a história desses dois. Então, o livro vai sendo contado assim. Então, a gente tem então essa menina, essa Kathy, que ela, Kathy, né? Que ela morava ali, uma menina rica, ela morava com o pai, com o irmão, no Morro dos Ventos Vivantes, que é a propriedade ali, até que o pai um dia chega em casa com um menininho órfão que ele achou na rua, que é o Heathcliff. Ele encontrou esse menino e ficou com pena e resolveu levar para casa e cuidar do menino. E esse pai cuidava muito bem do menino, mas o irmão, o filho biológico dele, né, irmão da Kathy, nunca gostou desse garoto, porque, né, tipo, pô, meu pai chega aqui com esse menino aí, que ninguém sabe de onde saiu, e ele agora dá tanta atenção pro menino, então sempre houve essa rivalidade. Esse irmão da Kathy já, né, não gostou do Heathcliff logo de cara. Acontece que quando o pai, então, ele morre, o dono da casa passa a ser, então, o filho, né? E esse filho, então, vai, assim, sabe, fazer coisas horríveis com o Heathcliff, vai tratar ele como pior do que um cachorro sarnento, sabe? Vai fazer coisas muito ruins com eles. E o Heathcliff vai se envolver com a Kathy ainda criança, eles vão se desenvolver ali um amor ainda bem criança, bem inocente, mas enfim, vai acontecer uma coisa aqui, então, que o Heathcliff vai embora. E alguns anos depois, esse Heathcliff volta riquíssimo, super rico, e ele vai comprar a mansão lá, e ele vai querer se vingar do irmão da Kathy e tal, e vai ter muita treta. A Kathy já casou com outro, então assim, enfim, gente, tem muita treta aqui, mas é muito legal de se ler. Como eu falei, a Kathy, ela é irritante porque ela é muito mimada, ela é muito, 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 muito mimada, sabe? Tanto que, como eu falei, ela morre, ela não é... Isso já é dito logo nas primeiras linhas do livro, que ela tá morta. Mas assim, sabe, basicamente ela praticamente se matou, porque ela, sabe assim, quando ela, aquele drama, abrir a janela do quarto bem no inverno e ficar lá pegando neve na cara pra ficar doente, entendeu? Porque ninguém me ama, ninguém me quer. Ela é irritante, gente, mas o livro é uma maravilha, então fica essa dica aqui pra vocês. Terceiro livro que eu queria indicar pra vocês, o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Esse livro assusta, eu sei que ele assusta, porque ele praticamente, ele não tem travessão, ele não tem, os diálogos são, gente, olha isso aqui, ele é bloco de texto, é só bloco de texto, ele não tem aqueles, o travessão, aquele travessão, a parada, a quebra, é só isso aqui, ó só, é só um blocão de texto mesmo. Você olha isso aqui, você folheia isso aqui, você fala, misericórdia, Senhor, como é que eu vou ler um negócio desse? Os diálogos estão no meio mesmo da página, só com aspas, mas não tem, tá vendo? É só isso aqui, ó, é uns blocão mesmo de texto, entendeu? Então, isso daqui dá uma agonia quando você olha, porque olha só, né? Você fala, Senhor, mas é uma maravilha, você se envolve nisso aqui. Outra dificuldade que algumas pessoas têm nesse livro é porque ele é no português de Portugal. Mas nas primeiras páginas você vai, por exemplo, tem a menina aqui que é a rapariga. Óbvio que se fosse no português do Brasil seria a garota, mas aqui a gente se refere como a rapariga de óculos escuros. Enfim, esse livro aqui então vai falar sobre uma cegueira coletiva, né? Então a gente tem um cara aqui que ele tá no trânsito lá e tal, e de repente ele fica cego. Do nada ele ficou cego. E aí ele tá no trânsito, ele para o carro, porque ele não consegue andar cego, né? E aí uma pessoa vai ajudar ele e tal, vai levar ele pra casa e tal. E é uma cegueira diferente porque geralmente a cegueira a pessoa enxerga tudo preto, é tudo escuro, né? E essa é uma cegueira branca, como se os olhos estivessem completamente brancos, a pessoa vê tudo branco, ela não consegue enxergar nada, só vê um mar branco na frente dela. Esse cara então vai atrás de um médico lá, do oftalmo, e o oftalmo vai ficar assim, nunca vi isso na vida, um cara que cegou assim de uma hora pra outra com uma cegueira branca e tal, né? Enfim, e acontece que no dia seguinte, todas as pessoas que tiveram contato com ele começam a ficar cegos também. O cara que ajudou ele no trânsito fica cego, o oftalmo que atendeu ele fica cego, algumas pessoas que estavam ali na sala de espera do oftalmo também vão ficando cegos, e isso vai se propagando. É uma epidemia ali, todo mundo que tem contato vai ficando cego. E aí, gente, a história, eles vão ser levados ali para uma espécie de hospício que está desativado, para ficar em quarentena, para ficar isolados, para poder não continuar espalhando essa doença que ninguém sabe o que é. O governo, as autoridades ficam desesperadas, é uma cegueira que vai passando de um para o outro. Enfim, a gente vai vendo, e é muito interessante, gente. Ele fala aqui sobre umas coisas muito interessantes, sabe? Sobre essa coisa da gente de não enxergar as coisas assim. Ai, gente, nossa, é sensacional esse livro. E é muito fácil de ser lido, é muito fácil. Os personagens, eles não têm nomes, então
O Primeiro Cego, A Rapariga de Óculos Escuro, O Menino Estrábico, A Mulher do Médico. O médico é sempre assim, sabe? Os adjetivos, os personagens deles não têm nome, mas é sensacional, super indico. Bom, tá acabando, falta mais 2. Desculpa. Outro livro que eu vou indicar pra vocês, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Um livro pequenininho, ele é uma fábula, basicamente, e ele é muito fácil de você ler. Basicamente, ele vai falar sobre uma fazenda que os bichos vão se revoltar. Então, os bichos ali, os animais da fazenda, eles vão se rebelar e expulsar os humanos ali, o dono da fazenda, a mulher do dono, enfim, vão expulsar os donos e eles vão ter a fazenda para eles. E agora eles têm que gerir ali aquela fazenda. O responsável ali acaba sendo os porcos, né? Porque eles falam que os porcos são mais inteligentes. Então, eles acabam ficando responsável ali. E a gente vai vendo, então, como que essa sociedade agora aqui, né, pelo menos aquela fazenda ali, né, esse microcosmos ali, que não tem mais humanos. Então, os bichos, eles precisam se organizar e a gente vai vendo como que esses bichos começam a ter características humanas, características que eles odiavam, sabe? Como que começa a um querer ser superior ao outro, a um querer mandar o que o outro vai fazer, a ter castigos, a ter regras, enfim, a gente vai vendo toda essa coisa essa parte que eles sempre falavam que eram contra, né, os humanos. Esses bichos vão acabando adquirindo essas qualidades, não sei se pode falar assim, mas é muito interessante. E como eu falei, é ele é finíssimo e ele é como se fosse uma fábula, então ele é muito fácil de você ler, muito fácil de você ler. São bichos, então são, né, o cavalo, o porco, a galinha, sabe? Mas, nossa, tem diálogos aqui sensacionais e vale muito a pena essa leitura aqui, super indico. George Orwell, muito maravilhoso, né? Enfim, o último livro, então, que eu queria indicar pra vocês, que também é bem fácil de ler e é um clássico, é A Letra Escarlate, que é também um clássico americano, e ele vai falar aqui sobre uma mulher que ela morava na Inglaterra com o marido, e aí eles vão para os Estados Unidos, que na verdade nem era Estados Unidos ainda era a colônia da Inglaterra. Então ela vai na frente, a Hester, né? Ela vai na frente, e naquela época era de navio, então levava meses para chegar lá, pra eles vão ter uma vida melhor e tal. Ela vai na frente e ele vai depois, né? Só que ela chega lá, se estabelece ali e ela fica esperando o marido, e esse marido não chega, não aparece. Passa-se 2 anos, é uma comunidade ali puritana, de religião, assim, sabe? Super, né? Bem rigorosa mesmo e tal. Enfim, ela fica, depois de 2 anos ali, o marido ainda não chegou. Ela não sabe se esse marido tá vivo, se tá morto, o que aconteceu, porque, né? Nessas travessias de navio, muita gente morria também. Então ela não sabe. E aí ela acaba se envolvendo ali com uma pessoa também em segredo, que só depois a gente vai saber quem é a pessoa, e acaba engravidando. E ela vai ser, então, condenada por adultério, porque ela é uma mulher casada. Embora o marido esteja 2 anos desaparecido, ela ainda é casada com ele. Ela não tem confirmação de que ele morreu, então ela não é viúva, ela é casada. E quando ela aparece grávida ali, ela vai ser julgada pela corte, ali vai ser condenada, vai pra cadeia, por ser adúltera. E ela vai ser uma dali que vão obrigar ela a usar sempre no peito a letra A. Ela vai ser, depois a bebê nasce, ela vai ser liberta, tá? Ela vai sair da cadeia, mas assim, ela é condenada a pra sempre, ela tem que usar uma letra A estampada no peito, o A de adúltera, então ela é mal vista, então onde que ela passa, né, todo mundo sabe sobre aquilo ali. Enfim, gente, a gente vai acompanhando então toda essa história que se passa, se não me engano, em Salem. E é bem interessante, tá? Ela vai criar a filha dela sozinha, uma menininha, aí vai pular alguns anos, a menininha já tem acho que 7 anos por aí. Enfim, a gente vai acompanhar toda a vida dessa mulher, assim, né? Com essa coisa estampada bem na cara, no peito, né? Mas é uma leitura também muito agradável e fácil de se fazer. Bom, gente, era isso então os livros que eu queria indicar pra vocês. Vou ficando então por aqui. Beijos, até a próxima.